Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Canli, protótipo MVP. MVP, ou Produto Mínimo Viável, é uma técnica muito utilizada no desenvolvimento de jogos. Essa técnica consiste em criar um jogo com o mínimo de recursos possíveis para testar as funcionalidades principais e validar a ideia do jogo com o menor investimento possível. Ao desenvolver um MVP em jogos, os desenvolvedores devem se concentrar nas mecânicas básicas e essenciais do jogo, deixando de lado recursos desnecessários que podem aumentar o custo e o tempo de desenvolvimento. Essa estratégia permite testar as principais funcionalidades do jogo, verificando se elas funcionam de forma adequada e se atendem às necessidades dos jogadores. O MVP em jogos pode ser um protótipo inicial, contendo apenas uma ou duas fases ou níveis do jogo, para testar a mecânica principal do jogo e obter o feedback dos jogadores. Esse protótipo pode ser usado para apresentar a ideia do jogo para investidores, parceiros e jogadores, buscando obter opiniões e sugestões para melhorar o jogo antes de lançá-lo no mercado. À medida que o feedback é recebido e as melhorias são feitas, o jogo pode ser expandido com mais níveis, recursos e mecânicas. Isso permite que o jogo evolua de forma incremental, sem correr riscos financeiros desnecessários. Além disso, ao lançar um jogo que já foi validado por meio de uma MVP, os desenvolvedores têm uma maior segurança do que o jogo terá uma boa aceitação pelo público. O MVP em jogos é uma estratégia importante para reduzir o risco financeiro e de tempo, validar a ideia do jogo e obter feedback dos jogadores antes de investir recursos significativos em desenvolvimento e marketing. Essa técnica permite que os desenvolvedores criem jogos mais eficientes e com maior probabilidade de sucesso no mercado. Construir um MVP pode ser uma tarefa desafiadora, mas existem algumas etapas que podem ajudar a tornar o processo mais fácil e eficiente. Definir a ideia. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. O primeiro passo é definir a ideia do jogo, identificando as principais mecânicas e recursos que serão utilizados. É importante definir claramente o objetivo do jogo e as necessidades dos jogadores. Identificar as funcionalidades principais. Após definir a ideia do jogo, é necessário identificar as funcionalidades principais que serão implementadas no MVP. Essas funcionalidades devem ser as mais importantes e essenciais para o jogo e devem ser capazes de validar a ideia do jogo. Prototipar o MVP. Com as funcionalidades principais definidas, é necessário criar um protótipo do MVP que deve conter apenas as funcionalidades mais importantes e essenciais para o jogo. Esse protótipo deve ser capaz de validar a ideia do jogo e deve ser testado em um grupo de jogadores. Coletar feedback dos jogadores. O feedback dos jogadores é essencial para aprimorar o MVP. É necessário coletar o máximo de feedback possível, analisar os pontos positivos e negativos do jogo e identificar as melhorias que devem ser feitas. Aprimorar o MVP. Com base no feedback dos jogadores, é necessário aprimorar o MVP, adicionando novas funcionalidades e melhorando as existentes. É importante lembrar que o MVP deve ser simples e eficiente, por isso, as melhorias devem ser feitas de forma incremental. Testar novamente com os jogadores. Após aprimorar o MVP, é necessário testá-lo novamente com um grupo de jogadores, coletando feedbacks adicionais e identificando as melhorias que ainda precisam ser feitas. Lançar o MVP. Após aprimorar o MVP e validar a ideia do jogo, é possível lançá-lo no mercado. É importante lembrar que o MVP é apenas a primeira versão do jogo e que novas funcionalidades e melhorias ainda podem ser adicionadas com o tempo. Construir um MVP é um processo interativo e incremental que envolve definir a ideia do jogo, identificar as funcionalidades principais, prototipar o MVP, coletar feedback dos jogadores, aprimorar o MVP e testá-lo novamente com os jogadores. Com esse processo, é possível validar a ideia do jogo, aprimorar a MVP e lançá-lo no mercado com maior segurança e eficiência. Existem diversos formatos de MVP que podem ser utilizados na criação de jogos, mas um dos mais comuns é o Single Level MVP, que consiste em criar um único nível de jogo com as mecânicas principais. Esse formato MVP é eficiente para validar a mecânica principal do jogo, testar a jogabilidade e coletar o feedback dos jogadores. Além disso, ele permite que os desenvolvedores foquem nas funcionalidades mais importantes e essenciais do jogo, reduzindo o tempo e o custo de desenvolvimento.
O Single Level MVP deve ser capaz de demonstrar a ideia central do jogo, proporcionando aos jogadores uma experiência de jogo completa e satisfatória em um único nível. Esse nível deve ser bem projetado, com uma curva de aprendizado suave, mas também desafiador o suficiente para manter os jogadores engajados. É importante que o Single Level MVP inclua todas as mecânicas principais do jogo, como movimentação do personagem, interação com o ambiente, combate, habilidades especiais, entre outras. No entanto, ele deve evitar funcionalidades desnecessárias que possam aumentar o custo e o tempo de desenvolvimento. O Single Level MVP também deve ser testado com um grupo de jogadores, coletando feedback sobre a jogabilidade, equilíbrio, dificuldade, entre outros aspectos. Com base no feedback dos jogadores, é possível aprimorar o MVP adicionando novas funcionalidades e melhorando as existentes. O Single Level MVP é um formato de MVP comum na criação de jogos, que consiste em criar um único nível do jogo com as mecânicas principais. Esse formato é eficiente para validar a ideia do jogo, testar a jogabilidade e coletar o feedback dos jogadores, permitindo que os desenvolvedores foquem nas funcionalidades mais importantes e essenciais do jogo. O beta testing em jogos é um processo de teste crucial em que jogadores selecionados são convidados a testar um jogo antes do seu lançamento oficial. Esse processo é importante para avaliar o desempenho do jogo em um ambiente real e para identificar possíveis erros, bugs e problemas de jogabilidade antes que o jogo seja disponibilizado para o público em geral. Durante o beta testing, os jogadores têm a oportunidade de experimentar um jogo em primeira mão e fornecer feedback detalhado para a equipe de desenvolvimento. Isso inclui comentários sobre a qualidade do jogo, sugestões para melhorias de jogabilidade, reclamações sobre problemas técnicos e outros comentários relevantes. Os desenvolvedores usam esses comentários para fazer ajustes finais no jogo antes do lançamento oficial. Existem duas formas principais de beta testing em jogos: o beta testing aberto e o beta testing fechado. Ambos têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha entre um e o outro depende dos objetivos da equipe do desenvolvimento. No beta testing aberto, qualquer pessoa pode se inscrever para testar o jogo antes do lançamento oficial. Isso significa que a equipe de desenvolvimento pode coletar feedback de uma grande variedade de jogadores com diferentes habilidades e níveis de experiência. Além disso, o beta testing aberto pode ajudar a criar buzz e entusiasmo em torno do jogo antes do lançamento oficial. No entanto, o beta testing aberto pode levar a um grande volume de feedbacks que pode ser difícil de gerenciar e priorizar. Além disso, pode haver uma grande variedade de opiniões e feedbacks contraditórios, o que pode tornar mais difícil a tomada de decisões sobre quais mudanças implementar no jogo. Por outro lado, o beta testing fechado, a equipe de desenvolvimento seleciona um grupo específico de jogadores para testar o jogo antes do lançamento oficial. Isso pode permitir que a equipe de desenvolvimento colete feedbacks mais qualificados e específicos sobre o jogo. Além disso, o beta testing fechado pode ajudar a manter o controle sobre o vazamento de informações sobre o jogo antes do lançamento oficial. No entanto, o beta testing fechado pode ser mais difícil de gerenciar, pois a equipe de desenvolvimento precisa selecionar os jogadores e enviar convites para eles. Além disso, o número limitado de jogadores pode levar a uma falta de diversidade em termos de habilidade e experiência. Pode limitar a qualidade e a variedade dos feedbacks recebidos. O beta testing aberto pode ser mais adequado para jogos que buscam uma grande quantidade de feedback e a criação de um buzz antes do lançamento oficial, enquanto o beta testing fechado pode ser mais adequado para jogos que buscam feedback mais qualificado e específicos. O beta testing é uma etapa crítica no processo de desenvolvimento de jogos, pois ajuda a garantir que o jogo esteja pronto para ser lançado. Além disso, a etapa pode ser usada para gerar expectativa e entusiasmo entre os jogadores antes do lançamento oficial. Vale destacar que essa fase é crucial para a correção de erros, bugs e problemas de jogabilidade, permitindo que a equipe de desenvolvimento faça os ajustes necessários e entregue um produto final de alta qualidade. Sem o beta testing, muitos desses problemas poderiam passar despercebidos e afetar negativamente a experiência do jogador, o que pode afetar a reputação e o sucesso do jogo. Por isso, o beta testing é um processo vital na criação de jogos e deve ser levado a sério pelos desenvolvedores. Durante o processo do beta testing de um jogo, é fundamental que haja um sistema de monitoramento de bugs para coletar feedback dos jogadores e identificar quaisquer problemas técnicos ou de jogabilidade. Os desenvolvedores precisam criar uma plataforma para que os jogadores possam registrar bugs e outras questões encontradas durante o jogo, para que possam ser analisados e corrigidos pela equipe. Além disso, a equipe de desenvolvimento deve avaliar cuidadosamente os feedbacks recebidos dos jogadores e incorporá-los no jogo, sempre que possível.
Essa avaliação pode ajudar a identificar áreas problemáticas do jogo que precisam ser melhoradas e ajustadas antes do lançamento oficial. Para gerenciar esses feedbacks, é importante que a equipe tenha um processo bem estruturado, priorizando aqueles que afetam negativamente a experiência do jogador. Eles também podem categorizar os feedbacks em diferentes áreas do jogo, como gráficos, mecânicas, interface do usuário, som, entre outros. Uma vez que a equipe tenha avaliado e classificado os feedbacks, eles podem começar a incorporar as mudanças no jogo. É importante manter os jogadores informados sobre quais problemas foram resolvidos e quais mudanças foram feitas com base nos feedbacks recebidos. Em alguns casos, é necessário lançar atualizações para corrigir os problemas identificados durante o beta testing. Essas atualizações, também conhecidas como patches, podem incluir correções de bugs, melhorias na jogabilidade e outros ajustes para tornar o jogo mais atraente e agradável para os jogadores. O monitoramento de bugs e a avaliação cuidadosa dos feedbacks dos jogadores são essenciais para o sucesso do beta testing de um jogo. Isso ajuda a garantir que o jogo esteja pronto para o lançamento oficial e ofereça uma experiência de jogo aprimorada para os jogadores. Fidelização. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Durante o processo de beta testing de um jogo, é importante não apenas identificar e corrigir erros de problemas de jogabilidade, mas também criar uma base sólida de jogadores fiéis. Isso pode ser alcançado através da fidelização de público durante o beta testing. Existem várias estratégias que podem ser usadas para fidelizar o público em um jogo durante e após o beta testing, como comunicação transparente. Mantenha os jogadores atualizados sobre o progresso do jogo, compartilhe informações sobre atualizações futuras e ouça opiniões. Isso ajuda a construir confiança e mostra que a equipe de desenvolvimento valoriza o feedback dos jogadores. Recompensas para jogadores fiéis. Ofereça incentivos para os jogadores que permanecem leais ao jogo. Isso pode incluir recompensas como desconto em compras em games, skins exclusivas, bônus de experiência, entre outros. Interação com a comunidade. Crie uma comunidade em torno do jogo, como um fórum ou um grupo em redes sociais, onde os jogadores possam se conectar e discutir o jogo. Além disso, a equipe de desenvolvimento pode participar dessas conversas, respondendo perguntas, compartilhando informações exclusivas e interagindo com os jogadores. Ofereça eventos e torneios. Organize eventos especiais e torneios para manter os jogadores engajados e incentivar a competição saudável entre os jogadores. Melhoria contínua. Mantenha o jogo atualizado com novos conteúdos, correções de bugs e melhorias de jogabilidade. Isso mostra que a equipe de desenvolvimento está comprometida em oferecer uma experiência de jogo de alta qualidade e mantém os jogadores interessados em continuar jogando. Conteúdo exclusivo. Ofereça conteúdo exclusivo para os jogadores que jogam o jogo por um longo período, como itens raros ou eventos que só podem ser acessados por jogadores experientes. Essas são apenas algumas das estratégias que podem ser usadas para fidelizar o público em um jogo. É importante lembrar que cada jogo é único e que pode existir abordagens diferentes para alcançar a fidelização do público. Orçamento e financiamento. O planejamento do orçamento e custo é uma das principais etapas na produção de um jogo independente. Ele determina quanto de dinheiro é necessário e como os recursos disponíveis serão atribuídos de maneiras diferentes e eficientes. O primeiro passo é listar como todas as despesas precisam ser cobertas, incluindo equipamento, software, licenças, salário da equipe, marketing, despesas legais e outras despesas operacionais. É importante incluir todas as possíveis despesas para evitar surpresas financeiras no futuro, hein? Após a lista completa das despesas, os desenvolvedores precisam criar um orçamento realista, e isso envolve a estimativa de quanto cada item da lista de despesa custará e quanto tempo será necessário para completá-lo. É importante considerar o tempo necessário para a criação do jogo e o prazo de lançamento planejado. Os desenvolvedores também precisam considerar as fontes de financiamento disponíveis e quanto dinheiro podem esperar receber. Eles devem ser realistas sobre a quantidade de dinheiro que podem arrecadar e ajustar seu orçamento de acordo. É importante lembrar que o orçamento não é fixo e pode ser ajustado à medida que o desenvolvimento do jogo avança. Por exemplo, se um recurso não for necessário ou for considerado muito caro, pode ser eliminado do orçamento. Da mesma forma, se houver um recurso adicional que não foi incluído no orçamento inicial, pode ser adicionado. É recomendado que os desenvolvedores monitorem regularmente o progresso do jogo e os custos em relação ao orçamento. Isso permite identificar áreas onde estão gastando mais dinheiro do que o previsto e ajustar o orçamento em conformidade. O planejamento de orçamento e custo é uma etapa crítica para garantir o processo de um jogo independente. Os desenvolvedores precisam fazer uma lista completa de todas as despesas, criar um orçamento realista e monitorar regularmente os custos para garantir que o jogo seja concluído dentro do prazo e do orçamento.
O financiamento é crucial para jogos independentes, uma vez que muitos desenvolvedores não possuem recursos financeiros suficientes para produzir um jogo de alta qualidade sem o apoio de investidores externos. Existem várias opções de financiamento disponíveis para os desenvolvedores de jogos independentes, incluindo crowdfunding, programas de aceleração, investidores privados e publicação de jogos por meio de plataformas de distribuição digital. O crowdfunding é uma opção popular para muitos desenvolvedores de jogos independentes, pois permite que eles obtenham um financiamento diretamente dos jogadores interessados em seu jogo. Essa abordagem também pode ajudar a criar uma comunidade em torno do jogo e gerar o entusiasmo antes mesmo do lançamento. Os programas de aceleração, por outro lado, oferecem aos desenvolvedores de jogos independentes mentoria, recursos e acessos a uma rede de contatos valiosos, além de um financiamento. Esses programas podem ajudar os desenvolvedores a aprimorar suas habilidades e desenvolver jogos mais bem-sucedidos. Os investidores privados também podem fornecer financiamento para jogos independentes, mas geralmente esperam ver um retorno seu sobre o investimento. Isso pode significar que os desenvolvedores precisam comprometer uma porcentagem significativa dos seus lucros futuros para garantir o financiamento. Por fim, a publicação de jogos por meio de plataformas de distribuição digital como a Steam e o itch.io podem permitir que os desenvolvedores de jogos independentes alcancem um público amplo sem gastar muito dinheiro em marketing. O financiamento é fundamental para o sucesso dos jogos independentes e os desenvolvedores devem estar cientes das opções disponíveis e escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades e objetivos. Distribuição. A distribuição de um jogo independente é um processo importante que envolve a colocação do jogo na plataforma em venda ou distribuição online. A publicação de um jogo independente é apenas o começo do processo. Para obter sucesso, os desenvolvedores precisam mobilizar jogadores e aumentar a visibilidade do jogo. Isso pode ser feito por meio de agregadores e portais de distribuição, inserções na mídia, apresentações por influencers e reviews, bem como publicações da jogabilidade e marketing. Existem plataformas de distribuição online específicas para jogos independentes, como a itch.io e a GamesJolt, que permite que os desenvolvedores vendam seus jogos diretamente ao público. Essas plataformas geralmente têm comunidades ativas de jogadores independentes e oferecem opções de pagamento flexíveis para permitir que os jogadores paguem o que puderem. Os agregadores e portais de distribuição são uma ferramenta vital para alcançar uma audiência ampla e diversa de jogadores de forma rápida e eficiente. Plataformas como Steam, GOG e itch.io oferecem aos desenvolvedores independentes a oportunidade de publicar seus jogos e torná-los facilmente acessíveis ao público em geral. Ao publicar em um agregador ou portal, é importante que os desenvolvedores otimizem suas páginas de jogos para garantir que elas sejam atrativas e informativas. Isso inclui a descrição detalhada do jogo, imagem de qualidade de vídeo e de jogabilidade, que podem ajudar a chamar a atenção dos jogadores e criar um interesse em seu jogo. Os agregadores e portais de distribuição também fornecem ferramentas de marketing para os desenvolvedores. Eles permitem que os desenvolvedores sejam apresentados em um destaque em suas plataformas e usem promoções e descontos para atrair mais jogadores. Além disso, essas plataformas muitas vezes usam um sistema de avaliação em comentários, permitindo que os jogadores compartilhem suas opiniões sobre o jogo e forneçam feedback para os desenvolvedores. As inserções na mídia são uma forma fundamental de aumentar a visibilidade de um jogo independente. Os desenvolvedores podem utilizar diversas estratégias de divulgação, incluindo a publicação de comunicados de imprensa, o envio de cópias de jogo para revisão e a realização de entrevistas com a imprensa especializada em jogos. O envio de cópias de jogo para uma revisão é uma maneira importante de obter feedback e gerar buzz sobre o jogo. Os desenvolvedores podem enviar cópias do jogo para revisão para diversos veículos de mídia, incluindo sites especializados em jogos, blogs e canais do YouTube. É importante que os desenvolvedores escolham cuidadosamente as plataformas de mídia que melhor se alinham ao seu público-alvo e com o estilo de seu jogo. Os desenvolvedores também podem considerar a participação em eventos de jogos, conferências para promover o jogo e se conectar com a comunidade de jogadores. Esses eventos oferecem uma oportunidade de compartilhar o jogo com uma ampla audiência e de receber feedback direto dos jogadores. Os desenvolvedores podem apresentar seus jogos em stands, participar de palestras e painéis de discussão e reunir com outros desenvolvedores e líderes da indústria de jogos. As publicações da jogabilidade e marketing são uma parte crucial da estratégia de distribuição de jogos independentes. Além de promover a conscientização e o interesse do público, essas atividades também ajudam a manter os jogadores envolvidos e engajados com o jogo. Uma das formas mais eficazes de promover a jogabilidade é através de trailers de jogabilidade.
Esses trailers mostram trechos do jogo e oferecem aos jogadores uma visão das características gerais e mecânicas do jogo. É uma importante ferramenta para que os trailers possam ser bem produzidos e transmitam uma mensagem clara e convincente para atrair a atenção dos jogadores. As redes sociais também são um meio popular para promover jogos independentes. Os desenvolvedores podem criar páginas e perfis dedicados ao jogo e postar atualizações regulares sobre o desenvolvimento do jogo, imagens, vídeos e vários outros conteúdos relacionados ao jogo. É importante que essas publicações sejam relevantes e interessantes para manter o interesse dos jogadores. Os blogs de desenvolvedores também são uma maneira eficaz de compartilhar informações sobre o jogo e manter os jogadores atualizados sobre o desenvolvimento. Os desenvolvedores podem usar o blog para discutir novas atualizações, oferecer insights sobre o processo de desenvolvimento e compartilhar outros conteúdos relacionados ao jogo. Os concursos e promoções também são uma forma interessantíssima de engajar os jogadores e aumentar a conscientização sobre o jogo. Isso pode incluir concursos de artes, competição de jogabilidade, sorteios de prêmios e outros eventos promocionais que incentivam os jogadores a compartilhar o jogo com seus amigos e com seguidores. As publicações de jogabilidade e marketing são uma parte crucial das estratégias de distribuição de um jogo independente. Os desenvolvedores devem usar uma variedade de técnicas e plataformas para promover seu jogo e manter os jogadores envolvidos e engajados. Existem várias opções de distribuição disponíveis para o jogo independente. E os desenvolvedores devem escolher a plataforma que melhor atenda suas necessidades e considerar cuidadosamente os custos e os requisitos específicos de cada plataforma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, alunos. A gente se despede aqui. Tchau, tchau! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.